Nós vamos trabalhar no nosso curso o módulo 7, o compromisso com a mediunidade com Jesus. Nós sabemos que a mediunidade não é uma coisa nova, não é uma invenção da doutrina espírita, ela existe de todos os tempos. E a mediunidade era muito usada nas igrejas cristãs, no cristianismo nascente. Nós vamos ver inicialmente alguns trechos do livro Paulo Estevão que fala sobre o profetismo, que na verdade é a mesma coisa que a mediunidade dos nossos dias. O termo mediunidade, que foi criado por Allan Kardec e que na época do cristianismo nascente o termo usado era o profetismo. Então vejamos inicialmente a mediunidade nas primeiras igrejas cristãs. Um relato de Emmanuel no livro Paulo Estevão, na página 345, que fala sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Então, nós estamos vendo aqui o relato de Emmanuel, que fala sobre os irmãos que profetizavam, e dá a notícia desse Agabo, animado do Espírito Santo. E Emmanuel faz um adendo, numa nota de rodapé muito interessante, que ele diz: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então o Espírito Santo, essa designação, é uma pleiade de espíritos, mas na verdade a concepção original é essa, a pleiade de espíritos superiores que auxiliam Jesus desde a formação do planeta Terra, e auxiliam Jesus até hoje, espíritos já redimidos, espíritos santificados na luz do amor, como ele diz, que auxilia o Cristo. Nas páginas 462 e 463 do Paulo Estevão, fala sobre a igreja de Corinto. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestiário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Então aqui a fala de Emmanuel
diretamente, né, colocando que o profetismo nada mais é do que a mediunidade dos nossos dias. E nós vemos pelo relato da igreja de Corinto quanto ela se assemelha aos centros espíritas atuais. Nós estamos vendo aí o passe, o atendimento fraterno, as atividades assistenciais, todas acontecendo da mesma forma que os centros espíritas de hoje trabalham. Então, feito essa primeira abordagem, colocando que quando se fala em profecia nas epístolas, nós devemos entender que profecia é a mesma coisa que mediunidade. Então, o dom da profecia é a mesma coisa o mesmo termo que nós usamos para a mediunidade em nossos dias. Agora vamos trabalhar alguns versículos das epístolas sobre a questão da mediunidade ou profecia como um dom espiritual. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, Paulo nos refere: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está querendo dizer aqui, hein, pessoal? Vamos começar a participar mais ativamente. Então, os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons da profecia, né? Os dons mediúnicos. Então, já Paulo, no cristianismo nascente, se ocupava com relação a os médiuns estarem preparados para a tarefa. Eles preparados com o conhecimento que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, coloca de uma forma fantástica, magistral, né, a necessidade de que o médium não seja uma pessoa ignorante, que ele saiba o que está realizando e como está realizando. Então isso já Paulo, lá no cristianismo nascente, se ocupa disso. Por quê? Claro, porque tem uma razão, um sentido para isso. Nós vamos ver bem nas epístolas. No versículo 12:2, ele diz: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. E aí? O que tem a ver os ídolos mudos com os dons espirituais? Ele está fazendo uma comparação das pessoas que, depois de se tornarem cristãs, antes gentio, agora cristã, que antes eram conduzidos por ídolos mudos e por eles eram guiados. E aí? Qual a relação que existe entre isso e o dom da profecia, a mediunidade? O que são esses ídolos mudos que Paulo está falando? Os falsos profetas da erraticidade. Tem até um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. Os espíritos que falam de Deus, mas não vêm em nome de Deus. Então são como ídolos mudos. Espíritos mistificadores só existem hoje. Na época de Paulo, os espíritos mistificadores estavam sempre à disposição dos médiuns para ludibriar. E nos templos pagãos havia mediunismo? Havia as chamadas pitonisas, havia todo o mediunismo. Só que como não havia uma diretriz que, no caso das igrejas cristãs,
das igrejas cristãs, a diretriz qual era? Qual era a diretriz nas igrejas cristãs? Que não havia nos templos pagãos. O Evangelho de Jesus, né? Então, a diretriz da mediunidade nas igrejas cristãs, assim como nos centros espíritas de hoje, deve ser o Evangelho de Jesus. Nos cultos pagãos, nas pitonisas, não havia esse cuidado. Então, não havia uma ocupação com o lado moral. Então, por isso que Paulo está fazendo essa comparação. Antigamente, eram os ídolos mudos que guiavam. Então, os espíritos não eram as estátuas eram cultuadas, mas eram os espíritos que davam nome inclusive dos deuses, e que comandavam aquelas pessoas. Nem sempre para o bem. Aliás, na maioria das vezes, de uma forma equivocada. E outras vezes acertada. Não é que as pitonisas só recebiam espíritos mistificadores, né? Os médios no paganismo só recebiam espíritos mistificadores, não é isso. Mas como não havia a diretriz do Evangelho como norteador, não havia uma seleção daquilo que era o correto, daquilo que não era. E as pessoas engoliam tudo como verdades absolutas. Ficou claro o contexto que Paulo está colocando, gente? É preciso que nós nos reportemos à época e aquilo que ele está nos orientando, ele está orientando as primeiras igrejas cristãs acerca da questão mediúnica. Tudo o que Paulo diz nas epístolas serve para os centros espíritas de hoje, como se ele estivesse escrevendo aqui agora. Basta que nós tenhamos olhos de ver. Então, o contexto é esse. Havia os dons espirituais, e esses dons espirituais, sem a diretriz cristã, acabava por gerar processos de mistificações. No 12:3 ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que ele está querendo dizer aqui? Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Que Espírito de Deus é esse? Os espíritos pseudo-sábios, os espíritos mistificadores, eles falavam em nome de Deus? Agora eles procediam de Deus? Há uma diferença. Falar de Deus, até falar em nome de Deus, e proceder de Deus. Anátema Jesus significa o quê? Contrariando os próprios preceitos evangélicos. Concordam? Anátema é esquecimento, né? É colocar de lado o Cristo. Então, se vem um espírito e fala aquilo que é contrário àquilo que Jesus colocou, esse espírito provém de Deus? Não, né? Porque se ele está contrariando o Evangelho de Jesus, alguma coisa está profundamente errada. Então, mesmo que o Espírito fale em nome de Deus, fale de Jesus, fale do amor, fale de tudo isso, se ele contraria em algum aspecto o Evangelho de Jesus, esse Espírito não provém de Deus. E aí ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ver que o Espírito Santo
é a pleiade de espíritos superiores que auxiliam Jesus desde a formação do planeta. Então, o Espírito Santo, esse Espírito Santo aqui foi entendido como a pomba, né, da Santíssima Trindade. Mas isso é deturpação e uma falta de reflexão acerca dos próprios textos. E os nossos irmãos evangélicos acreditam num único Espírito Santo que comunica com as pessoas. Na verdade, o Espírito Santo são todos os espíritos que estão em comunhão com Jesus. Qualquer espírito que esteja em comunhão com Jesus e que nos ensine aquilo que é de conformidade com o Evangelho de Jesus é da pleiade do Espírito Santo. Então, esses sim estão, eles vêm em nome de Deus e procedem de Deus, enquanto que outros, mesmo falando em nome de Deus, falando do amor, falando de Jesus, mas se contraria em algum aspecto o Evangelho de Jesus, esse Espírito não faz parte da pleiade do Espírito Santo. Ficou claro isso, gente? Prossigamos. No 12:4 ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nesse versículo que deu a confusão de interpretação, acreditar que o Espírito Santo é um único Espírito. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui? São vários tipos de mediunidade, né? Os dons são diversos. Mas por que o Espírito é o mesmo? A pleiade do Espírito Santo é a mesma. Aqueles que vêm usar os dons mediúnicos em nome do bem, vêm com um único objetivo. Qual é? Qual é o objetivo único? Interpretar, orientar as pessoas em torno do Evangelho de Jesus. Pode variar até a forma como é interpretada, mas nunca contradizendo minimamente que seja o Evangelho de Jesus. Se contrariar minimamente que seja o Evangelho de Jesus, esse Espírito não provém de Deus, não faz parte da falange do Espírito Santo. Ficou claro? Que é o Espírito que está mistificando, que usa o nome de Deus, fala do bem, mas não procede bem. Nós vamos ver, inclusive, uma passagem no livro Paulo Estevão, que Paulo se defronta com um espírito desse tipo aí. De uma forma muito clara nós vamos ver isso. Exatamente. Então o apóstolo João, ele diz, não creais em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. São de Deus no sentido de que vêm realmente em nome de Deus, que eles procedem de Deus, porque todos nós somos criação divina, inclusive os espíritos pseudo-sábios. Só que o pseudo-sábio, ele está no movimento de anátema a Jesus, de contrariar as orientações de Jesus. E aquele espírito que já despertou, que já tem uma certa evolução, ele vai sempre estar a favor do Evangelho e auxiliando no entendimento do Evangelho. Então, se nós formos lá no profetismo antigo, é a mesma diretriz que todos os médiuns deveriam utilizar nos nossos dias hoje, mas que infelizmente muitos não utilizam dessas orientações. Percebamos que esses versículos estão intimamente combinando com as diretrizes do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Paulo já, naquela época, com toda a orientação necessária para os médiuns da época, os chamados profetas.
e que se utilizássemos esses conteúdos, tanto das epístolas quanto do próprio livro dos médiuns, do Evangelho de Jesus, muitos dissabores os médiuns poderiam se libertar. No 12:5, Paulo diz: e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então ele reafirma aqui: o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo, a pleiade de Espíritos que auxiliam Jesus no trabalho de trazer o Evangelho para a terra, todo o conteúdo do Evangelho. E o Senhor é o mesmo, que é o próprio Cristo. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então o Senhor é o mesmo e o Espírito é o mesmo, no sentido de que qualquer Espírito que venha vai vir em nome de Jesus. Se falar qualquer coisa fora do que Jesus disse, ele não veio em nome de Jesus. Ele pode até dizer que veio. Dizer que veio é uma coisa. Ter vindo de fato é outra bem diferente. A maioria dizem que vem. Nós temos hoje na literatura espírita, por exemplo, livros, entre aspas, maravilhosos que falam do amor, falam do bem, falam da caridade, e nas entrelinhas e de vez em quando, de uma forma bem explícita mesmo, contrariam exatamente o Evangelho de Jesus. Como que pode um espírito bom contrariar o Evangelho de Jesus? Se contrariou minimamente que seja, o Senhor não provém de Deus e não está realmente a serviço de Jesus. No 12:6 ele diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Novamente, aqui ele colocou uma gradação: o Espírito Santo, a pleiade de Espíritos, do qual Estevão era um dos que inspiravam a própria confecção das epístolas. Depois ele coloca Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus, e por último ele vem e fala de Deus, que os dons são os mesmos, a mediunidade os dons são diversos, são vários tipos de mediunidade, mas tudo deve vir sendo operado por Deus. Sim, a diversidade de realizações é a diferença de dons e da própria realização do médium com os seus dons. Porque se o médium está em sintonia com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Como vai ser as suas realizações? As realizações dele vão estar em sintonia com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus. Então vai ser uma boa realização, e cada um dá de acordo com aquilo que pode, com aquilo que tem capacidade. Um médium que não esteja nessa sintonia, como vai ser a realização dele? Também de acordo com a sintonia que ele traz. Se sintoniza com espíritos mistificadores, por orgulho, vaidade, por simonia, pela venda da própria mediunidade ou outras situações, mas também as realizações dele vão ser de conformidade com essa sintonia. Então, a questão da realização é muito importante. Só fazendo uma reflexão, as realizações de cada médium, quando o médium se compara com o outro, o que pode acontecer? Em termos de realização, eu realizo mais do que o outro, é algo comparável? Se as realizações, há uma diversidade de realizações, ao se comparar, o que gera, que é muito comum dentro do movimento espírita de hoje, principalmente, gera conflitos, como o Neuber disse, que mais?
rivalidade entre médiuns. A rivalidade entre médiuns no sentido, não, eu produzo mais do que fulano, então eu sou melhor do que fulano. Então a rivalidade vem exatamente daí. Quando a pessoa compara as suas realizações com os outros, mas são incomparáveis. Os dons são diversos, as realizações são diversas, a única forma saudável de comparação é quando a pessoa compara com ela própria. Como que eu estou hoje? Como eu estava há 5 anos, há 10 anos? E aí ela vai crescendo com as realizações dela. Agora, quando ela se compara com o outro, ou ela vai se sentir inferior, ou vai se sentir superior ao outro. E isso, em termos mediúnicos, é a porta aberta a processos de fascinação, em que a pessoa sai da sintonia do Espírito Santo, da pleiade de espíritos que auxiliam Jesus, do próprio Cristo e de Deus. E aí isso vai ser muito grave para a pessoa que agir assim com a sua mediunidade. Ficou claro isso, gente? No 12:7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então aqui ele já está delineando. Paulo é magistral porque ele vai fazendo o raciocínio e ele vai ampliando cada vez mais o raciocínio, levando ao ponto que ele quer que as pessoas reflitam. Então, ele fez a comparação do dom, das profecias, da diversidade, falou do Espírito Santo, falou de Jesus, falou de Deus, e que há necessidade de uma sintonia nessas 3 esferas, e depois ele vem dizendo que a manifestação do Espírito, então do Espírito, da pleiade de espíritos que compõem a falange do Espírito Santo, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se não tem um fim proveitoso, o que é? O que é? É a mediunidade sem Jesus. É a mediunidade sem o apoio do Espírito Santo, dessa pleiade de espíritos que assessoram Jesus, sem o apoio divino. E que mediunidade é essa? Que não gera um fim proveitoso. O que ela se torna? A mediunidade desaparece? Ela se torna o quê? Se torna um processo de obsessão. Então, o processo de obsessão existe de todos os tempos, e Paulo vem falando disso. E serve para nós, hoje em dia, de uma forma fantástica, o texto. No 12:8 ele diz: porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então aqui ele está falando dos dons mediúnicos. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. O Espírito vem e fala através do médium, do profeta. E vai expressar sabedoria, sabedoria é a união de conhecimento e bondade. O próprio livro dos Espíritos diz isso. E o conhecimento, às vezes, o Espírito tem muito conhecimento, mas ainda o lado mais da bondade, dos fatores emocionais são menos desenvolvidos. Mas existe essa possibilidade. Então ele diz, mediante o Espírito, o Espírito por quê? Como é uma falange de espíritos, cada espírito tem evoluções diferentes, capacidades diferentes, mesmo os espíritos bons que trabalham em nome de Jesus têm capacidades diferentes. Então nem todos vão ter a mesma erudição, nem todos vão ter a mesma sabedoria. No 12:9, há outro no mesmo espírito a fé,
e a outro, no mesmo espírito, dons de curar. Então, novamente, ele vem falando dos dons diferentes. Então, a mediunidade curadora, muito comum naquela época, na época de Kardec e ainda hoje, depois a fé, como ele está dizendo, a capacidade de explanar conteúdos que fortalecem a fé. Então são todos dons espirituais que os médiuns manifestavam. No 12:10, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Então, várias atividades mediúnicas que aconteciam nas igrejas, da mesma forma que as reuniões mediúnicas de hoje. São uma somatória de vários médiuns, cada um com uma capacidade diferente, espíritos diferentes vêm e atuam sobre os médiuns, né? Os milagres, é necessário ver a palavra milagre não como algo fora das leis da natureza, mas milagres no sentido de aqueles fenômenos que aconteciam, principalmente de efeitos físicos, dos evangelistas, eles conseguiram, os evangelistas dos apóstolos, Paulo de Tarso fez isso várias vezes, em nome de Jesus, eles doavam ectoplasma e as pessoas eram curadas como por milagre, pelo conhecimento da época. Kardec, nas obras básicas, fala muito bem que esses milagres eram apenas desconhecimento da realidade da vida, do magnetismo, de uma série de leis que só foram descobertas depois. Então é importante entender o milagre dessa forma. E aí ele fala do discernimento de espíritos, da variedade de línguas. Era comum na época, como aquelas regiões tinha pessoas de vários países ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, e essas pessoas nem sempre falavam as línguas que estavam sendo ministrado o Evangelho. Os espíritos vinham e falavam na língua dos assistentes. Então vinha um falava uma língua, vinha outro falava outra língua. Desde dos fenômenos de Pentecostes, que está registrado em Atos dos Apóstolos, isso era muito comum, porque a Ásia Menor era muito pequena, mas muitos países e várias línguas, e aquelas pessoas estavam sempre afluindo. Como disse lá no texto do Paulo Estevão, a igreja de Antioquia, de Corinto, recebia gente de todas as regiões. Então, para que elas entendessem o Evangelho, muitas pregações eram feitas nas línguas dos próprios assistentes. No 12:11, ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olhando ao pé da letra, dá a impressão que Paulo está falando de um Espírito, né? Um único Espírito. Mas por que ele diz: o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente? É a unidade de postura, mas também um fenômeno que acontece. Se hoje os centros espíritas, a nossa federação não tem um mentor espiritual responsável por ela? Os centros espíritas de hoje não tem um mentor espiritual, cada centro tem um mentor espiritual responsável? O que faz esse mentor? Numa reunião mediúnica séria, em nome de Jesus, o que faz esse mentor? Não é selecionar os espíritos que vão se comunicar, os fenômenos que vão ocorrer? Eles fazem isso em nome de quem? Em nome de Jesus. Nas igrejas cristãs, nós podemos aventar a possibilidade de haver também um espírito responsável por cada igreja cristã? Com toda certeza. Acho que até mais naquela época havia necessidade, pelo fato do cristianismo estar nascendo, o ataque da sombra era muito mais violento que hoje.
todo um processo de ignorância era muito maior do que hoje. Então, com certeza, havia um espírito, um espírito já de alta envergadura moral, que distribuía, como lhe apraz, a cada um individualmente as tarefas do mundo espiritual. No mundo físico havia o responsável. Paulo era responsável pela igreja de Corinto, como um presidente de um centro espírita de hoje, que distribuía as tarefas no mundo físico. Mas havia aquele que distribuía a tarefa também na dimensão espiritual. Todos em função, aí entra o que o Lacordaire colocou, com um objetivo único, de difundir cada vez mais o Evangelho de Jesus nas criaturas. Todos esses espíritos, eles trabalhavam em nome de Jesus. Eles faziam, agindo em nome de Jesus. Quando os fenômenos eram proveitosos. E nas igrejas, nessas duas principalmente, os fenômenos da época de Paulo eram muito proveitosos. Pode ser que tenha havido, claro que deve ter havido, interferência com o objetivo de mistificação. Mas essa interferência não ia adiante, exatamente pelo critério que se usava em relação às comunicações, a todo o processo que havia. Pergunta a gente até agora? Sim, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, na verdade é unidade de pensamento. Não quer dizer que ele seja Deus, como foi interpretado por muita gente. Até hoje tem gente que acha que Jesus é Deus exatamente por causa dessa fala. Na verdade, é unidade de propósito. Então, aqui nós estamos vendo que existe um coordenador espiritual que vai organizar, de acordo com a capacidade dos médios, todo o processo de distribuição das tarefas como melhor lhe apraz, para que o trabalho seja o mais proveitoso possível. É exatamente a mesma coisa que acontece nos centros espíritas sérios, que têm grupos mediúnicos sérios trabalhando em nome de Jesus. É exatamente a mesma coisa que acontecia nas igrejas cristãs nascentes e acontece hoje. Agora vamos entrar numa questão muito importante, que é a respeito do exame das comunicações. Então existem os dons, existe uma multiplicidade de dons, uma multiplicidade de espíritos que possam vir se comunicar, tudo isso com um fim proveitoso. Paulo, nas epístolas, ele coloca a respeito do exame das comunicações de uma forma fantástica. Se nós utilizássemos, não precisaríamos nem de ir no livro dos médios, se nós utilizássemos o critério de Paulo, já era suficiente para nos libertarmos de muita da mistificação que existe no movimento espírita de hoje. É claro que o livro dos médios explicita de uma forma muito mais minuciosa aquilo que Paulo já diz nas epístolas. Vejamos aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então aqui ele está falando da multiplicidade dos dons que nós acabamos de ver, e de tarefas em cada sessão, em cada atividade nas igrejas cristãs. Agora, ele coloca de uma forma bem explícita: seja tudo feito para edificação. Sempre em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus e em nome de Deus, para a edificação de todos aqueles que estão ouvindo, que estão participando dos fenômenos. Depois, no 29, ele diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Olha que orientação fantástica. Tratando-se de profetas de comunicação mediúnica direta, falem apenas 2 ou 3,
e os outros julguem. Que significado tem isso? É julgar o médium, analisar as comunicações, que ele fazia o tempo todo e que orientava todas as igrejas a fazerem o mesmo. Porque se não houver a análise das comunicações, o que pode ocorrer? Processo de mistificação. Processos em que vem o Espírito, fala de Deus, fala de Jesus, mas em detrimento do Evangelho de Jesus, em detrimento das leis divinas. Se nós tivermos o hábito de julgar, de analisar, observar o conteúdo que vem dos Espíritos com atenção, vamos cair nesse tipo de jogo? Dificilmente a pessoa vai cair nisso. Por quê? A análise vai nos mostrar onde existem falhas. Vamos trazer isso para o nosso movimento de hoje, porque é tão pertinente esse versículo no movimento espírita de hoje. Existem muitos médiuns que se sentem ofendidos quando alguém vem e faz uma análise da obra que ele é instrumento e mostra onde existem falhas. O médium fica ofendido com isso. Hoje no nosso movimento espírita existe muito isso. Ele deveria ficar agradecido, porque se passou pelo bom senso dele, não passou por de outras pessoas. Se ele acreditou que aquele espírito era de Deus e outras pessoas vêm e mostram que não vem de Deus, ele deveria ficar agradecido. E por que ele não fica? O orgulho, a vaidade, a presunção, porque eles partem do pressuposto que jamais eles poderiam ser instrumentos de mistificação. Agora, qual médium que poderia dizer em sã consciência que nunca vai ser assediado por um espírito para mistificar? Chico Xavier passou por isso, Divaldo Franco, outros médios da época de Kardec, que foram médios missionários. Muitos renasceram para auxiliar Kardec na codificação, passaram por isso. Kardec, ele fazia praticamente 80%, 90% dos textos não passavam pelo crivo da razão de Kardec. Se naquela época que tudo foi preparado para a codificação, no movimento espírita atual isso é mais intenso. Então, quando qualquer texto, qualquer fala psicofônica, psicográfica, de qualquer jeito que vier, é fundamental que nós passemos pelo crivo da razão. Em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, ele pega, é claro que esse versículo ele fala de uma forma bem geral. No Livro dos Médiuns tem toda a forma como nós podemos realizar esse julgamento, essa análise que o movimento espírita de hoje, infelizmente, tem engolido muito gato por lebre. Tem muita gente acreditando que só pelo fato de ser um livro psicografado, esse livro já contém a verdade. Só pelo fato de ser psicografado. Aqui nas epístolas, já na época de Paulo, ele fala que isso não é verdadeiro, que é necessário que haja um julgamento muito criterioso. E hoje em dia publica-se qualquer coisa e, infelizmente, muitas livrarias vendem qualquer coisa. Vende qualquer coisa sem análise. Recentemente, aqui na própria federação, nós estávamos vendo de um texto distribuído gratuitamente para crianças, com falhas sérias doutrinárias. E aí, as pessoas, mas é para criança. Pior ainda quando é para criança.
Porque as crianças, quando assimilam um texto, um conceito equivocado, aquilo, para ser reformulado, é muito mais difícil do que para um adulto. Então, é muito séria essa questão atual, da questão da análise com bom senso dos textos que recebemos. Seja na nossa casa espírita, seja na nossa livraria, na nossa biblioteca, no nosso grupo mediúnico, em qualquer ambiente. Usar a orientação de Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. É de fundamental importância, até mais nos nossos dias do que na época dele. Pela avalanche de obras mistificadas, de tentativas de todos os jeitos que a sombra tem utilizado para frear o avanço do Consolador. Perguntas, comentários? Kardec ele preferia pecar pelo excesso do que pela falta. Então, essa informação que Soraya coloca, né? As perguntas mais difíceis ele submetia a vários médiuns. Quando ele podia, ele mandava para 1000 centros espíritas sérios, né? As mesmas perguntas, e recebia de volta, até em línguas diferentes. Kardec falava 10 idiomas fluentemente, e aí ele comparava as respostas. Depois disso tudo, aí sim, ele sintetizava e colocava no Livro dos Espíritos. Isso para o Livro dos Espíritos. As demais obras também ele usou o mesmo critério. Não, centros espíritas, ele fala centros espíritas. Eram mais de 1000 centros espíritas no mundo todo que ele tinha contato direto, e ele mandava para esses centros e recebia as respostas. Então a gente vê o monumento que são as obras básicas, né? É um verdadeiro monumento, e que muita gente despreza, principalmente nos nossos dias. Tem gente que despreza as obras básicas para ficar com obras apócrifas, que usam, inclusive, algumas delas, os espíritos chegam a ter a petulância de usar trechos das obras básicas, e depois eles contradizem no próprio texto as obras básicas. Contradizem o Evangelho de Jesus e contradizem as obras básicas, utilizando trechos das obras básicas. Então são espíritos que não provêm de Deus, não estão em nome de Jesus, mesmo que digam que estão em nome de Jesus, e não fazem parte, com certeza, da falange do Espírito Santo, dessa pleiade de espíritos que auxiliam Jesus na evangelização do planeta. No 1439, Paulo diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Porque já naquela época, já havia gente querendo proibir o próprio mediunismo dentro das igrejas cristãs. Porque havia os excessos. Então, se há excesso, vamos proibir tudo, como depois acabou acontecendo. Foi proibido a mediunidade quando o cristianismo se tornou catolicismo, foi praticamente abolido da igreja isso. Então, como ele diz, procurai com zelo, zelar pela faculdade e não proibi-la. Porque proibir simplesmente porque há abuso. E tem gente hoje no movimento espírita defendendo essa tese. Já que existem todas essas aberrações em nome da mediunidade, vamos abolir a mediunidade das atividades espíritas. Nós vamos ver um trecho do Paulo Estevão, que Paulo faz uma reflexão que serve para os nossos dias, para o movimento espírita, perfeitamente. Ela casa com a necessidade do centro espírita hoje. No 1440, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Se nós fizermos o trabalho com decência e ordem, precisamos temer o trabalho?
se ele for feito com zelo, decência e ordem, precisa proibir, não há necessidade nenhuma. Então a mediunidade é fundamental para o funcionamento das casas espíritas hoje, como era para o funcionamento das primeiras igrejas cristãs. E não é por causa do excesso, do abuso, que nós vamos abolir, mas realizar tudo com decência e ordem. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20, ele novamente volta ao mesmo assunto. Ele diz: não desprezeis as profecias. Novamente, falando na necessidade de se manter o intercâmbio com o mundo espiritual. No 5:21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, não é proibir, mas é sempre analisar aquilo que se recebe, o que é bom se retém e o que não é, despreza-se. Natural. Numa reunião mediúnica, pode haver espíritos mistificadores e de vez em quando vêm e se comunicam, em nome de benfeitores inclusive? Pode ou não? Claro que pode. E é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive em centros espíritas bem orientados, com médios bem estruturados. Isso pode acontecer. Quando acontece, o que nós vamos fazer? Vamos engolir gato por lebre? Ah, não, mas é porque foi pelo médio fulano de tal, está correto. Crivo da razão, do bom senso. 2 ou 3 profetizam e os demais julgam. Então, se no julgamento, na análise que for feita, descobriu-se que existe alguma coisa contrária ao Evangelho, contrária às obras básicas kardecianas, simplesmente coloca-se de lado. E não é quarentena não, coloca-se de lado mesmo, joga fora. Quarentena é quando se há dúvida. Kardec recomendava. Quando você percebe que tem um bom senso, que tem um sentido, mas que ainda não há comprovações através de outros médiuns, por causa da universalidade do ensino dos espíritos, aí você coloca em quarentena. Foi o que Ivone Pereira fez com o livro Memórias do Suicida. Memórias de Suicida foi psicografado em 1926 e só foi publicado em 1946, 20 anos depois, após a publicação do livro Nosso Lar, de André Luiz, que a Ivone Pereira viu que havia muita semelhança entre os relatos de André Luiz e os relatos que o Camilo Castelo Branco havia feito por ela. Então ela teve o cuidado de colocar em quarentena um livro fantástico, maravilhoso, que é o Memórias do Suicida, que nós temos aí à nossa disposição. Então quarentena é isso. Houve dúvida, vamos colocar em quarentena até que a universalidade do ensino comprove que aquele texto é realmente correto. Que é diferente de você já rejeitar quando aquilo não é bom, já rejeita. Não vamos colocar em quarentena não, porque aí não é uma questão de comprovação, é de contrariar o Evangelho, de contrariar as leis divinas, e jamais um espírito bom vai contrariar minimamente que seja uma lei divina natural, vai contrariar uma orientação do Evangelho de Jesus. Ficou claro isso, gente? Sim, hoje em dia, o Romildo faz esse adendo, hoje em dia muitos médios publicam já imediatamente, porque eles já se colocam como o grande revelador. Tem muitos médios hoje em dia que estão se colocando como atualizadores da obra espírita, porque os espíritos vêm colocando coisas que nunca tinham sido colocadas, mas que chocam o bom senso. Reencarnação no mundo espiritual, coisas absurdas nas questões mediúnicas, o trabalho de unificação, que estão sendo colocadas como verdades absolutas.
e o médio vai, publica e acha quem publica e acha quem vende, e vende de montão, infelizmente, por não refletir no que Kardec diz e no que Paulo já disse lá nos primórdios do cristianismo, como nós estamos vendo. No 5:22, abstende-vos de toda forma de mal. Olha aqui que orientação explícita e muito profunda. Abstende-vos de toda forma de mal. Quando nós divulgamos um conteúdo, um livro, uma mensagem que seja, que contraria o Evangelho de Jesus, o que nós estamos fazendo? Um grande mal. Um grande mal. Né? Quando nós publicamos, primeiro o médio que não filtra, o médio e o grupo, porque dificilmente o médio trabalha sozinho, que não filtra através da análise, já está fazendo um grande mal. Ao mandar por uma editora, ou até criar uma editora, como está na moda, a pessoa já cria uma editora para publicar os livros apócrifos que escreve. Publica-se isso. Aí, manda-se para a distribuição. Da distribuição vai para as livrarias, para as distribuidoras, depois para as livrarias. Depois acaba nas bibliotecas particulares e nas bibliotecas dos centros espíritas. O que nós estamos fazendo? Um grande mal. Porque coloque-se em nome do Evangelho aquilo que não provém de Deus, aquilo que não provém do Espírito Santo, dessa pleiade de espíritos que auxiliam Jesus e não provém do próprio Cristo. Isso é gravíssimo para todos aqueles em qualquer dessa linha de essa escala desde do médio que escreve até o centro espírita que vende, em qualquer nível, estão incorrendo num grande mal. Em vez de julgar todas as coisas, retendo o que é bom e desprezando o que é mal, hoje em dia, infelizmente, divulga-se muito joio como se fosse o trigo. E o mal que eu, assim, particularmente, que é principalmente nos neófitos, que cada dia aumenta mais. E uma pessoa neófita que compra um livro numa livraria espírita, de uma federativa estadual, de um centro espírita idôneo, ele compra acreditando que aquele livro é espírita. E se o livro não for? Como está acontecendo muito. Então é seríssimo isso. É seríssimo. Por isso é importantíssimo a análise das obras, já que os médiuns não fazem análise. As editoras também não têm feito as análises. E as distribuidoras só querem saber de dinheiro. Alguém precisa fazer essas análises. E se alguém pega uma dessas obras, é dever dela publicar isso. Que naquela obra o Espírito não provém de Deus. Com toda certeza, todos se comprometem em todas as etapas da confecção do livro, até a chegada no consumidor final, todos se comprometem. Cada um no seu nível. Quem vende é comprometimento menor do que quem escreve e publica. Porque todo o processo deveria ser lá em quem escreve. Mas como a vaidade campeia cada vez mais solta, todos estão, claro, só se a pessoa faz aquilo por ignorância, que não deveria ser, Não deveria ter pessoas ignorantes de doutrina dirigindo casa espírita, dirigindo livrarias espíritas, não deveria, mas infelizmente existem, Infelizmente existem pessoas ignorantes da doutrina. É muito sério isso, é muito sério, porque a pessoa passa a ser colaboradora da sombra. Já pensou? No primeiro
módulo do nosso curso, nós vimos a necessidade de sermos colaboradores de Deus, embaixadores do Cristo. A literatura falsa espírita hoje, muita gente se torna colaboradores e embaixadores da sombra. É seríssimo isso, seríssimo. E claro, a pessoa vai prestar contas da sua administração. Todos nós vamos prestar conta da nossa administração. Se não administrarmos com diligência, como nós já vimos com as próprias epístolas de Paulo, vamos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Então vamos ver agora o texto do livro Paulo Estevão, que é bem explícito. A linguagem das epístolas são linguagens simbólicas, apesar desses versículos que nós acabamos de ver, são muito explícitas. Agora, o texto do Paulo Estevão é fantástico, porque mostra isso acontecendo lá no dia a dia de Paulo, e a forma como ele lidou com a questão é fantástica. E a forma como Silas lidou também é muito instrutiva para todos nós. Então, o texto no Paulo Estevão, nas páginas 443 e 446. É um relato, Paulo chega até Filipos, e lá eles fundam, na casa de Lídia, uma igreja, na cidade de Filipos. E havia em Filipos uma pitonisa, que ela tinha uma capacidade mediúnica muito grande, mas que era utilizada para a mercancia, a simonia através da mediunidade. Então vejamos o relato de Emmanuel e todo o desdobramento desse acontecimento fantástico. Na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Na mesma época que Paulo fundou a igreja de Filipos e que ele fazia pregação em praça pública. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Então, vamos lembrar lá do ídolo mudo, né? Então, era natural nos povos pagãos, tudo que vinha da pitonisa era infalível, era a verdade absoluta. As pessoas a ignorância era tamanha que eles acreditavam fielmente naquilo que era profetizado. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminado a exposição evangélica, os missionários observam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Não falou nada demais, né? Aparentemente. Falou uma coisa até positiva, aparentemente. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração, em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana, os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. Isso acontece com os médiuns de hoje?
Normalmente os médios fascinados, esses que estão escrevendo livros um atrás do outro, volta e meia o próprio espírito comunicante elogia o médium. E o médium acredita no elogio. Une fome com vontade de comer. Vejamos como Paulo lida com a questão. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia às consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, que pingues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Paulo tinha autoridade para fazer isso, né? Em nome de Jesus, ele, percebendo o processo de mistificação, simplesmente ordenou que o espírito se retirasse. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Então ele disse isso tudo ao espírito, e aí o que ocorreu? Imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. Ela volta a si, né, se liberta do processo obsessivo que ela tinha se lançado. O fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. A gente vê a diferença da maturidade do espírito. Silas era um companheirão de Paulo. Ele auxiliava, inclusive, na confecção das epístolas. Ele ficava junto ali, Silas, Timóteo e outros, para redigir as epístolas. E Paulo percebeu o embuste e Silas não. Simplesmente se comprazia, acreditando que o espírito era um espírito bom, que estava reconhecendo nele um talento, uma capacidade muito maior do que ele tinha. E é exatamente essa tática dos espíritos pseudo-sábios, mistificadores, que querem ludibriar e usam do orgulho, da vaidade dos médios para estimular neles esse senso como se eles fossem pessoas especiais, que têm uma missão na Terra, que têm um compromisso muito maior do que eles, e aí entram no processo de mistificação e se compraz com a mistificação. Como o próprio Silas, um espírito não era um qualquer, não. Era alguém com um certo preparo. Não na mesma intensidade que Paulo, mas tinha esse preparo. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude, e perguntou-lhe:
Acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? Olha que pergunta interessante. É o que muita gente diz hoje no movimento espírita. Mas o Espírito está aqui falando de Deus, do amor, da caridade, da fraternidade. Muitos livros hoje falam de Deus, falam do amor, falam da virtude, mas ao mesmo tempo cria sofismas, colocam mentiras como se fossem verdades, e o objetivo deles é destruir o movimento, não tenhamos dúvida disso. De fortalecer orgulho, vaidade e presunção nos médios, em quem lê e quem acredita que está investido de grandes missões. Hoje mesmo recebemos um e-mail de uma pessoa, de um médium que recebeu um texto que contraria as obras básicas, e um outro já parabenizando o médium, que ótimo, é preciso ser assim, atacando as organizações veneráveis que nós temos no movimento espírita, e muitos se colocam como defensores da doutrina espírita, defensores do movimento espírita. E vamos lembrar do caso do Leôncio, registrado em Tormentos da Obsessão, que se colocava como defensor da doutrina, defensor de Allan Kardec, e atacava instituições veneráveis, e passou 20 anos nas regiões das trevas, sofrendo as consequências das ações que ele fazia. Então, hoje em dia tem muito isso. As pessoas acreditam que realmente esses espíritos vêm em nome de Deus. Umas por ingenuidade, outras por presunção, por vaidade, mas muitos embarcam num barco, numa canoa totalmente furada, totalmente falsa, que tem como objetivo principal agir em detrimento da doutrina espírita e não a favor dela. Vejamos a resposta de Paulo, que deve ser estudada por todo espírita atuante hoje, principalmente dirigentes de casa espírita, para poder orientar as pessoas, os seus médios, orientar todos aqueles que começam a trabalhar numa casa espírita. Porque todos esses médios fascinados que estão escrevendo livros, um dia começaram. E se tivesse talvez alguém com maior bom senso, como Paulo agiu sobre Silas, poderiam talvez não ter enveredado por caminhos equivocados. Então é muito importante analisar o bom senso paulino para que nós possamos, nos centros espíritas, fazermos o mesmo. Vejamos a fala de Paulo aqui. O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Olha que fala. Como que ele poderia ser já mensageiro do Altíssimo, Espírito redimido, se o trabalho não havia sido concluído? Então, a plena consciência de si que Paulo trazia. Aquele Espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Então, qualquer espírito que vem elogiar, seja um médium, seja alguém que ouve o conselho a partir de um médium, esse espírito não vem de Deus. Espíritos benfeitores jamais elogiam. Benfeitores com B maiúsculo jamais elogiam. Que vem em nome de Jesus, eles, quando vão nos chamar a atenção, eles fazem com muito cuidado, com muito tato, com muito amor, mas nunca elogiam. Se elogiou, não é espírito benfeitor. Pode até estar falando em nome de Deus, pode estar usando 1001 palavras bonitas, ele não estará a serviço de Deus, muito menos de Jesus. O espírito benfeitor
ele pode até falar sobre alguma qualidade nossa, para nos estimular a prosseguir desenvolvendo aquela qualidade, mas jamais nos elogiar por uma qualidade que nós temos. Orientações de estímulos, elogios não, nunca. Elogiou não é próprio de espírito benfeitor. Por quê? Exatamente porque nós ainda trazemos muita vaidade a ser transmutada, muito orgulho a ser transmutado. E qualquer elogio vindo de um espírito, a pessoa, o ego, incha com muito mais intensidade do que se vier de um encarnado como nós. Então, por isso, os benfeitores, de fato, são extremamente cuidadosos com isso. E jamais elogiam. Se houver algum incentivo, também com muita discrição. E nos chamam a atenção para aquilo que nos cabe desenvolver. Porque, como disse o Paulo, se nós estamos no meio do trabalho, só vamos ter consciência que realmente agimos no bem quando esse trabalho estiver concluído. Antes de concluir e receber elogio, com certeza esse espírito que está nos elogiando não nos quer o nosso bem, porque está nos estimulando a vaidade, a presunção, o orgulho. Espírito benfeitor não faz isso. A fala do Eudes é bastante pertinente. Está sendo uma cultura, aliás, não é só dentro do movimento espírita, tudo no modo geral, que é obrigação elogiar. E aí as pessoas tendem a criar aqueles elogios baratos, aqueles elogios falsos. Ah, mas você foi maravilhoso. Ah, mas você é isso, você é o enviado dos deuses. Então, nesses elogios, às vezes até por ingenuidade a pessoa faz, mas há um culto ao elogio, e nós sempre colocamos, no nosso livro Saúde da Relação Pais e Filhos, nós até falamos da diferença entre elogio e incentivo. Elogio é quando você elogia a pessoa. Incentivo é quando você estimula a ação da pessoa. Olha, gostei da sua palestra hoje, foi um bom trabalho, continue assim. Isso é um estímulo positivo. Ah, mas você é um orador maravilhoso. Nossa, você já está igual o Divaldo. Olha que beleza. Isso é elogio e nem sempre é verdadeiro. Na maioria das vezes é para passar a mão na cabeça da pessoa, estimulada por instrumentos da sombra, que vai fazer com que a pessoa, se ela acreditar nessa realidade, ela infla o ego, né? Isso é que se chama popularmente de massagear o ego. E a pessoa incha o ego, e aí de repente vem um e fura, e aí vem aquela decepção, porque ela vai ver que o negócio é muito murcho, não é toda aquela pomposidade. Então, quando nós formos, é isso que os benfeitores fazem, eles estimulam a ação, eles estimulam a pessoa a continuar no trabalho do bem, a crescer. É exatamente isso que nós devemos fazer com os nossos filhos, fazer na nossa casa espírita. Não é também entrar na indiferença, porque tem gente, não fez mais do que obrigação, vira as costas e sai. Isso é indiferença. Então, existe o elogio barato de um lado, a indiferença do outro, e o incentivo, que é o equilíbrio entre os extremos, em que você estimula a ação da pessoa, para que ela continue naquele caminho, né? E faz com que ela, até se for possível, colocar pontos para que a pessoa possa melhorar. Olha, foi muito bom, mas se você modificar isso assim, ou melhorar isso aqui, fica melhor ainda. Isso também auxilia muito e é realmente aquilo que é positivo. E aí continua Paulo. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras, estimulariam nosso esforço
compreendendo nossas fraquezas. Exatamente o que nós acabamos de refletir. Então, estimularia sempre o esforço, mas jamais elogios baratos, sem sentido. Então, essa orientação de Paulo serve para os nossos dias, como se ele estivesse falando para cada um dos médiuns hoje, para cada um dos participantes do Centro Espírita hoje. Incentivo sim, elogio não. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem, e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Então o médium também não tinha um antecedente criterioso. Então, ligando uma coisa com a outra, percebia-se nitidamente a mistificação. Paulo, lá quando ele chama a atenção, ele jamais agia com leviandade. Ele não ia desmistificar a moça no primeiro dia, que ele já desconfiou. Ele desconfiou e foi atrás de quem ela era, para ver todo o contexto. E depois de uma semana somente que ele vai lá e desmistifica o processo. Então, pelo próprio uso da caridade, ele deixou até para ver até quando o espírito ia. E viu que o processo não teria fim e foi lá e realizou a ação. E quem já leu o livro, e quem não leu vale a pena ler, depois disso tudo, o espírito nunca mais voltou, a pitonisa nunca mais profetizou nada, e as pessoas que mercantilizavam o dom dela se voltaram contra Paulo, e ele acabou sendo expulso da cidade a pedradas. Agora vejamos uma questão a respeito da reflexão que Silas faz. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos, mas dando a entender suas dificuldades para os compreender integralmente, acrescentou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? A reflexão simplista: já que há abusos, então vamos parar com esse intercâmbio que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tem muita gente do movimento espírita hoje advogando essa ideia. Já que existe muito abuso, então vamos fechar as nossas reuniões mediúnicas, vamos abolir a mediunidade, e aí tudo se resolve. Será que é assim que se resolve? É dessa forma, abolindo um processo por causa do abuso que se tem dele? É assim? Porque se fizéssemos assim, todas as coisas boas que vêm da mediunidade seriam abolidas juntos com as coisas ruins. Então, o que nós nunca devemos abolir é o bom senso. Mas a mediunidade, ela existe de todas as épocas, ela vai continuar existindo, e Paulo faz um arrazoado aqui fantástico, que serve para os nossos dias hoje, como se ele estivesse falando para nós aqui agora. Vejamos a fala dele. Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino, muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Olha que fantástico isso aqui. Se nós fecharmos a porta por causa dos malefícios daqueles que usam mal, vai fechar a porta aos espíritos da falange do Espírito Santo, que auxiliam Jesus na evangelização do planeta. Quanta coisa boa vem da mediunidade. E as próprias obras básicas, a base da doutrina surgiu da mediunidade. Só Chico Xavier, 400 e poucas obras. Divaldo Franco já está chegando a 250. O monumento doutrinário que é Memórias de um Suicida. Tudo isso vem da mediunidade com Jesus. Então, fechar a porta da comunicação com a esfera do Mestre,
como fechar essa porta? De forma nenhuma. E aí como ele continua. Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? É o que aconteceu. Quando a mediunidade foi abolida, nós ficamos à mercê dos homens, sacerdotes, nos templos de pedra. E aí o cristianismo virou aquilo que virou, né? Produzindo inquisições, produzindo fogueiras, morte às bruxas e outras coisas mais. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Então a mediunidade traz Jesus vivo, né? Jesus redivive o tempo todo para todos nós. E ela é uma porta abençoada. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. Tudo isso que ele está relatando são fenômenos mediúnicos, feitos pelo próprio Cristo. Se o fenômeno mediúnico fosse algo negativo, com certeza Jesus não estimularia o fenômeno mediúnico. Então, ele é divino na sua essência, como nós estudamos aqui nas epístolas. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se de olhos rasos de pranto. Então a mediunidade com Jesus tem essa característica, né, de abrir as portas dos céus, a porta do mundo espiritual, para esse intercâmbio maior. Os erros que se praticam em nome da mediunidade que devem ser abolidos. Desde a época de Paulo, das primeiras igrejas cristãs e principalmente em nossos dias, através da reflexão, do bom senso, do julgamento, da análise das comunicações, retirando tudo aquilo que é o joio e ficando com o trigo, com aquilo que é bom. Realizando ações nesse sentido, nós vamos ter sempre uma mediunidade cristã, uma mediunidade com Jesus e o equilíbrio, né, do fenômeno produzindo o bem e simplesmente colocando de lado aquilo que é mal. Muita paz a todos nós.